do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. E na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito dos projetos de imigração no Brasil. Vamos falar de como se estruturou você chamar, convidar, financiar as pessoas de outros países, principalmente, essencialmente europeus, para vir aqui para o Brasil na condição de trabalhadores livres, tentar entender um pouquinho da dinâmica, por que a gente utilizou a mão de obra de imigrantes e não utilizou a mão de obra dos negros que estavam aqui no Brasil. Então, todas essas visões, esses projetos de construção de nação, a gente vai observar na aula de hoje. E a gente começa aí falando que os primeiros imigrantes, que obviamente vão chegar, tem uma imagem aí interessante, vou colocar o apontador aqui, olha, imagem interessante de um navio abarrotado de pessoas chegando ali na época do século XIX, meados do século XIX. Eles vão vir basicamente fugidos das revoluções da Europa, países como a Itália, países como a Alemanha, países como a Irlanda, todos esses países que vão ser envolvidos em situações conflituosas e, no caso específico de Itália e Alemanha, em revoluções. As revoluções do meados do século XIX, que vai fazer a formação dos estados nacionais da Alemanha e da Itália, por exemplo, faz com que muitos imigrantes, e principalmente italianos, vão sair da Europa e vir a grande esmagadora maioria para a América. Isso não quer dizer necessariamente para o Brasil, eles vão vir povoar a América como um todo, apesar de que Brasil e Estados Unidos são os principais destinos desses imigrantes. E é sempre bom a gente frisar que existe uma diferença bem interessante e também bem significativa entre um conceito de uma imigração voluntária para uma imigração forçada. No caso dos italianos, a gente vai observar um pouco das duas coisas. Uma imigração forçada por conta de perseguições políticas e muitas das vezes ideológicas por conta da Revolução realizada na Itália, na formação do Estado Nacional Moderno Italiano. Então, muitas pessoas vão ser perseguidas e vão acabar sendo obrigadas a sair do país e vir para outros locais, para cá, para a América. Então, isso é uma imigração forçada, no qual você é obrigado a sair. A ideia do refugiado. Numa guerra, o sujeito precisa sair do seu país por conta da situação desumana que está vivendo ali o país. Ele precisa sair, muitas das vezes só com a roupa do corpo, sem trazer absolutamente nada. Então esse seria o refugiado. E isso seria também a migração forçada. Um outro âmbito é a imigração voluntária. O que é a imigração voluntária? É a ideia de você sair da sua localidade ou do seu país e ir para uma outra localidade para melhorar de vida, pensando no futuro. Isso você vai observar muito nos dias de hoje também, por conta de pessoas que saem. E aí sim, a grande maioria saem daqui da América do Sul, mais pobre, da África, de algumas localidades mais ao leste europeu, e vão principalmente para a Europa e para os Estados Unidos. Vão em busca de uma melhor condição de vida. Então essa seria a migração voluntária. Então você voluntariamente vai buscar uma melhor condição de vida. E é um pouco os dois casos desses imigrantes que começam a chegar a partir de metade do século XIX para cá, para o Brasil. E os primeiros movimentos de imigração vão ser financiadas por esse personagem histórico aqui, o senador Vergueiro Campos. É através das fazendas dele que os primeiros imigrantes começam a chegar. Ele que tinha fazendas de café e vai pensar na mão de obra livre assalariada de imigrantes. Vai financiar a viagem de imigrantes. Então, alguns imigrantes, vamos citar o exemplo, até porque a esmagadora maioria dos imigrantes que chegaram no Brasil por volta de 1870 até 1930, cerca de 60% dos imigrantes que chegaram ao Brasil eram italianos. Então é claro que a nossa aula vai ser um pouco mais tendenciosa
quando se fala em imigrantes, falar mais a respeito dos italianos. Mas vamos supor, esses italianos chegaram, esses primeiros que chegaram com uma passagem bancada pelo dono da fazenda. Então o dono da fazenda queria investir em mão de obra livre e vai bancar, pagar a passagem para o sujeito da Europa vir aqui para o Brasil e trabalhar na condição de livre. E é claro que você vai perguntar uma coisa assim, absurdamente nítida dentro da nossa reflexão. Ora, se você é um sujeito que tem uma fazenda de café e tem uma necessidade de mão de obra muito grande, por que você não contrata pessoas negras, ex-escravos, visto que a partir de 1850 você tem uma diminuição aí da chegada de escravos no Brasil através da Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Então, praticamente você não tem mais a chegada de escravos ao Brasil. E aí, o que vai acontecer? Por que você não investe nesses trabalhadores em negros libertos? Basicamente, porque havia um projeto de clareamento da nação. Basicamente, você vai ter uma percepção de miscigenação, trazer os europeus para que eles possam se misturar à população brasileira e transformar a população brasileira numa população mais branca. E é isso mesmo que vocês estão visualizando. É uma ideia projetada pelo Estado para trazer imigrantes brancos para cá, para o Brasil, para se misturar e numa ideia de futuro você ter uma população branca. A análise é a seguinte: por que o Brasil está numa condição de subdesenvolvimento, de baixo desenvolvimento? Vamos pensar assim: por que o Brasil não é um país desenvolvido financeiramente, economicamente, como a Inglaterra, como os Estados Unidos? Por que não há esse desenvolvimento econômico todo no país? Bom, basicamente as respostas poderiam ser das mais diversas possíveis, mas o que a cúpula da nação brasileira vai achar é que o fato de termos muitas pessoas negras impossibilita o nosso desenvolvimento econômico. E para haver um desenvolvimento maior, você precisaria transformar as pessoas em brancas. Então havia um projeto de nação para transformar as pessoas em brancas. É claro e é óbvio que isso é um absurdo sem precedentes. É óbvio que isso é uma teoria extremamente racista, típica do século XIX, no qual o Brasil estava inserido. Portanto, a gente falar da história do Brasil é sim falar de uma história eminentemente racista. Só que nesse caso, especificamente do clareamento da nação, a percepção vai ser uma percepção diferente da construção de nação feita, por exemplo, pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai ter o quê? Separar negros de um lado, brancos de outro. E depois, com a ideia lá da guerra de secessão dos Estados Unidos, onde acaba a escravidão, você cria as leis de Jim Crow, que você tem a percepção da ideia de separados mais iguais. Então você separa. No Brasil, não. É justamente o contrário, é não separar, é misturar, miscigenar cada vez mais. E isso vai ser observado através desse quadro, A Redenção de Cã, de Modesto Brocos. É um quadro pintado em 1852, não é uma obra que o pintor fez através do nada, foi uma encomenda justamente para demonstrar esse projeto de nação. O objetivo do Brasil era levar até os grandes congressos que discutiam a respeito de raça qual era o modelo de nação que o Brasil queria empregar. E aqui a gente vai observar muito claro essa ideia que eu estou apresentando para vocês. Aqui, olha, é uma senhora, no caso, essa senhora aqui, provavelmente uma ex-escrava, uma pessoa negra. Aqui a filha dela já miscigenada. Aqui a ideia de um europeu, que seria o esposo da filha dela. Nos braços da filha, uma criança branca. Então a ideia de você transformar a nação de negros para brancos através
da chegada de europeus aqui ao Brasil. Isso é um projeto de nação, há uma política feita dentro do Brasil. Quando se pensa em imigração no Brasil, não é só um modelo de o Brasil abrir as suas portas para chegar pessoas aqui. Era um modelo de nação para chegarem europeus, brancos, com o objetivo de se miscigenar e transformar a nação 3, 4 gerações em uma nação de pessoas brancas e assim alcançar um maior desenvolvimento, um maior progresso. A ideia de progresso é uma ideia bem interessante do século XIX. Conseguiu progresso através do clareamento da nação. Posto isso, a gente vai observar que os primeiros imigrantes que vão chegar, eles vão chegar numa ideia chamada de parceria de endividamento. E o que era isso? Como o imigrante ele não tinha, na sua maioria, a maior parte dos imigrantes que saíam da Europa, eles não tinham condições nenhuma financeira, muitos deles lá na linha da pobreza ou sendo perseguidos politicamente pelas guerras e tudo mais. Então o sujeito não tinha condições financeiras de bancar uma viagem, ainda mais uma viagem tão longa para outro continente. Sendo assim, essas pessoas vão acabar aceitando o financiamento da sua viagem por fazendeiros aqui do Brasil. Ou seja, o sujeito entrava num navio na Itália, por exemplo, e desembarcava ali no porto de Santos. Ao desembarcar, ele já tinha uma dívida muito grande por conta dessa viagem com o fazendeiro. Então ele era obrigado a ir trabalhar nas condições que aquele fazendeiro apresentava para pagar a dívida da viagem. E é claro que isso não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque, de certa forma, o fazendeiro vai ter uma percepção de tentar aprisionar esse sujeito à terra. Então, quanto mais você trabalha ali, mais você vai se endividando. E por que mais você vai se endividando? Porque você naturalmente vai precisar comprar alguma coisa, comprar alimentos, comprar coisas necessárias para a sua vida, e as coisas que você vai comprar quase que em sua maioria, né, quase sua totalidade, digamos assim, você vai comprar diretamente daquele fazendeiro, daquele sujeito do qual você já deve a viagem e agora está devendo esses mantimentos. Sendo assim, muitas das vezes você chegava até o momento que você ia receber, e grande parte desses trabalhadores tinham salários anuais, ou seja, o sujeito trabalhava o ano todo e só na colheita do café ele conseguia receber o seu salário. E aí ele vai perceber que desse um ano que ele trabalhou, a dívida dele só aumentou. Então, quanto mais ele trabalha, mais a dívida vai aumentando, numa ideia de que ele fique preso ali dentro. A maioria desses fazendeiros segurava o passaporte do imigrante, pressionando, fazendo com que o imigrante ficasse se sentindo preso ali à terra. E é claro, muitos desses imigrantes não vão aceitar essa situação de prisão à terra e vão acabar fugindo, e esse modelo de imigração acaba não dando tão certo assim. Então o imigrante se afundava em dívidas que não conseguiam pagar, né, prendendo, sendo preso, né, ao fazendeiro. Então, claro, esse modelo de parceria de endividamento não vai dar certo e eles vão precisar de um outro modelo de imigração. E esse modelo vai ser chamado de imigração subvencionada. Qual é a grande diferença de um para o outro? A imigração subvencionada, em vez de ser o fazendeiro que está pagando a viagem para o imigrante, agora vai ser o Estado. Geralmente é a província, digamos assim, na época ali do século XIX. Então a província de São Paulo. A província de São Paulo, que seria o Estado de São Paulo, pagava a viagem aos imigrantes. De modo que o imigrante chegava aqui, o imigrante italiano, com a imigração subvencionada, que é um segundo momento da imigração, visto que aquele primeiro momento não vai dar certo,
as primeiras décadas da imigração brasileira, imigração por endividamento. Você vai pegar ali década de 1860, 1870, até você chegar a 1880, quando você começa a perceber mais intensamente a chamada imigração subvencionada, na qual o Estado banca a viagem, o sujeito imigrante chega até São Paulo, imagina, o sujeito chega ali no Porto de Santos, ele não tem dívida com ninguém, nem com o Estado, e ali ele vai poder escolher qual é o posto de trabalho, qual é a fazenda, onde que ele vai querer. Se ele vai querer um trabalho rural, se ele vai querer um trabalho dentro da cidade, por aí vai. É claro que o mercado de trabalho para trabalhadores rurais era muito maior dentro do Brasil, haja vista que o Brasil era um país agrário exportador. A economia do Brasil se desenvolvia através de um produto que na época praticamente único, que era o café, tipo exportação. A base da produção do Brasil era essa. Então, aonde se tinha mais postos de trabalho era no campo, aonde esses trabalhadores iriam de fato era o campo. Tanto é que vai chegar aquele dado que eu já citei da aula, que quase 60% dos imigrantes que chegam ao Brasil da década de 1880 até 1930 chegam para São Paulo e, claro, num período muito forte a chegada dos imigrantes é a partir de 1887, já no finalzinho do processo ali de fim da escravidão. A escravidão termina em 1888, já em 1889 acaba o Império e a partir dali você tem um período republicano e um ápice absurdamente grande de chegada de trabalhadores imigrantes no Brasil. O objetivo da nação era exatamente não dar acesso a terras, não dar acesso a trabalho às pessoas negras, com uma ideia de você, através da miscigenação, conseguir o desenvolvimento do país. Então, o estado de São Paulo com maior investimento e maior número de imigrantes. É claro, a maioria da produção do café no Brasil estava ali no chamado Oeste Paulista, né, onde você vai ter uma produção absurdamente grande de café. É claro que esses cafeicultores eram as pessoas mais ricas dentro do Império e, obviamente, no começo da República, eram pessoas que tinham dinheiro para fazer esse tipo de investimento. O estado de São Paulo era disparado o estado mais rico do Brasil e, claro, tinha também a possibilidade disso. Não vai ser exclusivamente o estado de São Paulo, você vai ter muitos imigrantes que vão chegar essencialmente para a região que é hoje do Brasil, Sul e Sudeste, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. E aí os outros estados vão tendo um índice muito pequeno de imigrantes que vão chegando, e aí em casos um pouco mais isolados, digamos assim. A imigração subvencionada ela vai ter um modelo de pagamento, um modelo de relação de trabalho um pouco diferente daquele modelo lá do endividamento. Nesse modelo da imigração, o pagamento vai ser mensal, ou seja, antes o sujeito precisava trabalhar o ano todo para só no final do ano conseguir receber, e nesse período ele ia acumulando dívida na venda, que muitas das vezes era controlada pelo fazendeiro. Agora, com a imigração subvencionada, a coisa vai mudar um pouquinho. O pagamento passa a ser mensal, ou seja, o imigrante vai ter um controle maior sobre aquilo que ele recebe, aquilo que ele gasta, e ele ainda vai ter um pagamento extra ao final da colheita, muitas das vezes vinculado. Se a colheita ela vai ser muito boa, o pagamento é um pouco melhor. Se a colheita é muito ruim, o pagamento é um pouco menor. Isso, de certa forma, vai garantir a produção do café. E por que a imigração subvencionada vai mudar? Porque os cafeicultores eram bonzinhos, acharam que explorando o imigrante era ruim, agora eles querem dar uma condição de vida melhor para o imigrante? Claro que não. A gente deve observar o seguinte: ali, década de 80, finalzinho da década de 1880 no Brasil, você não tem mais condições de arrumar um escravo de modo tão fácil. Então, alguém vai precisar fazer a colheita do café. Se eu me disponho a não contratar o negro para colocar na minha fazenda e a opção que eu tenho são os trabalhadores brancos europeus, esses imigrantes,
eu preciso dar alguma forma deles permanecerem ali na terra e garantir a colheita. Porque se eu não fizer isso, o sujeito vai embora. Eles não são escravos, eles não estão presos ali. Eles não têm mais o que teve lá atrás, a dívida. Então nada impede que esse trabalhador que é livre saia da terra e vá para outro lugar. Então eu tenho que melhorar as condições mínimas de trabalho para que a pessoa consiga ficar e eu garantir o lucro. Obviamente que há uma diminuição do lucro desses mega fazendeiros por causa da mão de obra de imigrante. E essa diminuição do lucro está diretamente vinculada ao fim do império, coisa que a gente vai estudar na próxima aula. Agora acabou, vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem esse vídeo. Até a próxima e valeu!